Vamos receber a pastora Lília aplaudindo a Jesus? Amém, maravilha. Pastora Lília é nossa pastora, né? Minha pastora, minha amiga, conselheira, puxa a orelha, vai, né, pastora? Por que você não fez ainda? Por que você não foi ainda? Olha o que Deus te deu, né, pastora? Nós amamos a pastora Lília, e toda a sua família, né? E hoje a gente quer honrar a vida da pastora Lília, né? Ela veio aqui para liberar coisas do céu, e a gente quer honrar a vida dela com um mimo da comunidade da fé, como nós temos feito com todos os pastores. Olha aí, ó. Ela é moderna, né? Ela é moderna. Ai, meu Deus. Qual mulher não gosta de sapato? Então. Amém. Ai, meu Deus do céu. Pastora Lília, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Boa noite, gente. Que atmosfera, pastor Wando. Que gostoso estar aqui com vocês. Que igreja linda. Sabe quando a gente sabe que as coisas estão dando certo? É quando a atmosfera está leve, gostoso. E foi um casamento lindo. Um pastor apaixonado pelas ovelhas, as ovelhas apaixonadas pelo pastor. Olha que a gente tentou segurar o pastor Wando, hein? A gente segurou, mas ele já estava gerando vocês. Já estava apaixonado por vocês. Então é lindo ver o que Deus está fazendo nesse lugar. É lindo ver o semblante de cada um. Vocês estão em movimento. E isso é maravilhoso. A igreja que Deus ama, ela vai em movimento. Ela anda em movimento. E é visível. Às vezes eu não estou aqui, mas a gente tem online. Então a gente vai online. Às vezes eu falo, pastor Wando, meu Deus, que coisa linda. Eu olhei online, foi lindo o culto, eu senti lá de casa. Pessoas lindas, que permaneceram. Que coisa linda. Parabéns, igreja. Parabéns. Porque vocês realmente estão vivendo o novo. Vocês realmente estão em movimento. E eu creio que até o final do ano vai ser um problema muito grande aqui. Porque não vai ter lugar. Vocês vão ter que dar um jeito. Vai ter que começar a derrubar a parede. Porque não vai ter lugar para esse ambiente. Amém, gente? Quem crê nisso? Aleluia! Hoje nós terminamos a série Milagres. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre milagres. O que é milagre? Milagre é algo que não se explica, se vive. Milagre é algo que acontece quando tudo desistiu, quando todos desistiram, quando os médicos disseram não, quando a sua alma está no final, quando não tem mais jeito, quando até mesmo você desistiu de você, o milagre entra. E de repente, eu gosto quando
Às vezes o Felipe, o Mico, eles dizem assim para mim, que o de repente de Deus é de repente para ser rápido, para ser no instante. Demora muito, às vezes. A mulher do fluxo de sangue ficou por anos e anos e anos e anos, mas quando chegou, foi de repente. Eu não sei quanto tempo você está esperando um milagre, algo acontecer na sua vida, mas creia, pode ser hoje, pode ser amanhã, e quando vier, vai ser de repente. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho com vocês, quero que vocês abram a sua palavra. Não sei que jeito você a trouxe, se é em forma de papel, em forma de celular, não sei se nós temos aqui, mas eu quero que você abra a tua palavra em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. E eu quero dizer, e começar falando do tema, que é: há milagres na tempestade. Há milagres na tempestade. Gente, quem já viveu uma tempestade, literalmente, uma chuva torrencial? Nós vamos falar disso nessa noite. Quero que você abra em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, eu queria falar um pouco da tempestade. Tempestade é algo que não dá para prever. É ou não é, pastor Vando? Não dá para prever. A gente não sabe a que hora ela chega, que dia ela vai chegar. Sabe, os meteorologistas, eles às vezes preveem. Sabe, um dia nós preparamos uma viagem para a praia, e a gente disse: no final de semana a gente vai para a praia. Quem gosta de ir para a praia aí, gente? É bom demais, né? Aí a gente, vamos descansar, vamos para a praia, vamos. Só que a gente caiu na besteira do quê? Olhar o tempo, como estaria lá na praia. E adivinha o que aconteceu? O tempo estava falando assim: chuva torrencial o dia todo, por 3 dias. Sabe quantos dias planejados a gente tinha para chegar lá? 3 dias.
os dias que estavam marcados que ia chover. Eu olhei para o Mirko, eu falei, o que nós vamos fazer? Na praia? Numa chuva? Não, vamos remarcar. Nós remarcamos. Aí, chegou no dia, a gente está sentado lá em casa, né? Triste que não foi para a praia. E de repente eu entro no Instagram e vejo algumas amigas que têm casa lá na praia, postando no solzão aquela foto linda. Eu disse assim, meu Deus do céu, a gente não pode confiar nessas coisas. E eu não fui, de medo do temporal, de medo que ia cair chuva torrencial, e nós perdemos a viagem. Sabe, no meio do caminho, a gente não sabe quando vai cair a chuva. Nunca a gente sabe direito quando ela vem. A gente vê aqui nesse texto que Jesus está dizendo para os discípulos, mas Ele não está convidando, Ele está fazendo uma afirmação. Nós vamos passar para o outro lado. Igreja, Jesus está nos dizendo, nós vamos passar para o outro lado. Ele está dizendo para os discípulos, até aqui há coisa boa, mas daqui para lá há coisas melhores para ser vividas. Porque andar com Jesus é estar em movimento. Andar com Jesus é viver de milagres em milagres, é coisas novas. E Ele diz, ei, essas coisas já ficaram para trás, agora eu tenho coisa nova lá do outro lado para vocês. Tem coisas boas lá do outro lado para vocês. E olhando esse texto, a gente pode encontrar algumas coisas. Sabe, Deus é tão lindo. Quando a gente olha o texto e retira do texto algumas coisas. Sabe, no versículo 36, eu vejo que antes de você chegar do outro lado, tem 3 coisas aqui nesse versículo que você tem que prestar atenção. Ele diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eu aprendo 3 coisas aqui. Primeira coisa, tem gente que não vai passar do outro lado com você. Não fique encabulado. Você vai ter que deixar as pessoas para trás. Algumas pessoas não vão poder caminhar com você. Algumas pessoas vão ficar para trás, deixando os discípulos a multidão. Alguns ficaram. Outra coisa que eu pude tirar nesse texto é que você não pode deixar Jesus para trás. Ele vai estar sempre com você. Eles levaram Jesus no barco. Jesus te convida a ir, mas você escolhe se você vai levar ele no teu barco ou não. Se você vai colocar ele junto no barco ou não. E terceira coisa que eu achei muito importante, que o Espírito Santo me mostrou aqui. Jesus leva com ele alguns barquinhos, pastor Wando. Eu fiquei pensando, por que nesse texto tinha esses barquinhos para ir junto? Jesus levou junto os barquinhos.
Porque vai ter sempre alguém que Jesus vai colocar do seu lado, para poder ver o teu milagre e contar o que Jesus está fazendo na tua vida. Vai ter sempre alguém vendo o que Jesus está fazendo, e Jesus está sempre ensinando. Porque até então, Jesus vem curando enfermos, Jesus vem curando a sogra de Pedro. Então ele está como professor, trazendo os discípulos, ensinando: olha, vem por aqui, vem por ali. Vocês, olha como eu faço. Mas aqui, ele leva os discípulos a terem uma experiência. Porque teoria é uma coisa e prática é outra. E como é gostoso quando você tem suas próprias experiências. É ou não é, igreja? É maravilhoso quando você está no meio de um temporal e você vive aquilo e você diz: Jesus me tirou do meio do temporal, houve milagres na minha vida. Eu sou um milagre de Jesus. Eu sou o milagre de Jesus. Sabe quando eu me casei? Falando em temporal, quando eu me casei, né? Quem não conhece, o pastor Mica Cigano. E na época, eu tinha mais ou menos 4 anos de casado. E aí eu fui para São Gabriel das Palhas, lá para Bahia. E na época a gente não ficava em hotel, a gente ficava onde? Em barracas. E eu falei: nossa, vai ser a minha primeira viagem, que coisa boa. A gente casa, tudo é bobo, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu estava ainda vivendo, eu já tinha Carolina, né? 1 ano, 2 anos, que alguém casou aí, está rindo, é tudo bobo, né, gente? Eu acho que eu sou boba até hoje. Eu vivo meu casamento como uma bobeira, porque eu sou apaixonada pelo meu marido até hoje. Sou muito apaixonada. Amor, eu sei que você está me espiando. Eu acredito nisso. Olha lá, o Felipe também. Olha lá. Até esqueci que eu ia falar. Ai, a emoção é tão grande. Gente, é mais difícil pregar para o marido do que para uma multidão, sabia? Mas vamos lá. E eu estava, né, nesse lugar, montando a barraca, eu comprei e fui. E a gente montava a barraca, todo mundo com a sua barraca. A gente montava em campo de futebol grande. E a gente montava em volta do campo de futebol. E as pessoas daquela cidade vinham lá, conversavam com a gente. E eu quero falar para vocês, eu tomava banho de canequinha. Foi maravilhoso. Eu estava amando. Então tudo era bom. Aí, gente, chegou depois de uns 5 dias da barraca armada. Minha barraquinha era tão linda. Eu tinha cadeira, eu tinha aquela mesinha de desarmar, tinha tudo. Eu punha florzinha. Eu estava vivendo, né, aquela coisa maravilhosa. E aí, depois de uns 5 dias, a gente foi dormir, como todos os dias. E chegou de madrugada, caiu aquele temporal de repente. Primeiro começou aqueles relâmpagos que acendia tudo. Eu falei: meu Deus, e agora? Aquele vento que a barraquinha fazia, a gente tinha que ficar segurando.
Só que a maioria já era mais experiente, colocou as barracas em lugar mais alto. E a minha barraquinha, toda linda, nova, pura, ficou no meio. E a hora que começou a chover, que já começou a chover aquela chuva, sabe, torrencial, começou a escapar uma aguinha no meio da barraca. Eu já levantei os tapetes, eu comecei a correr, e aí, de madrugada, eu sentei a Carolina num banquinho, e ela ficou dormindo no banquinho assim, ó, sentada, e a chuva que caía, primeiro começou a passar no meio da barraca. A hora que eu abri para olhar lá fora, eu estava vendo que a gente estava no meio do córrego. A água da esquerda vinha toda para minha barraca, e a água da direita toda descia no meio da minha barraca. Gente, vocês imaginam, a barraca voou. Eu só via panela voando junto com água, o povo correndo para me ajudar. Bom, finalizando, eu dormi no carro. Um love no carro. Eu, o Mirko e a Carolina. Eu me lembro uma palavra que ele disse para mim: amor, o que eu fiz com a sua vida? Tirei você da casa dos seus pais. Você tinha o conforto lá, você veio morar debaixo de uma barraca. E eu olhei para ele e disse: mas eu amo você tanto. Sabe, quando a gente ama, o temporal, ele não derruba a sua casa. O amor de Jesus é incrível. E no decorrer desse texto você vai ver como o amor dele é grande por nós. Algumas pessoas vão ficar. Jesus não pode ficar sem estar no seu barco. E pessoas vão estar com você para ver o que Deus está fazendo. Sabe, no versículo 37, eu vejo que ele diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Por que não está escrito dos barcos? Porque tem coisa que é com você, não é com outras pessoas. Tem temporal, meu irmão e minha irmã, que é com você, não vai acontecer com outra pessoa. Por isso que tem temporal que você tem que olhar e dizer: Jesus, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que está difícil, mas eu entendo que tu tens algo para a minha vida, porque para cada temporal Deus tem um milagre. Deus escolhe muitas vezes você. E você sabe, os temporais da vida acontecem com 3 coisas. Ou eu provoco o temporal, eu posso estar provocando um temporal. Como? Às vezes uma palavra que eu disse no meio da minha família. Você já viu, gente? Oh, meu Deus, acho que só aconteceu comigo. Vocês estão rindo aí? Hã? Uma palavrinha, uma goteirinha. Sabe aquele ditado? Faz tempestade num copo d'água? Um copinho de água vira uma tempestade.
Outra coisa, a minha filha tem um grupo de mulheres que compram roupas. Sabe aqueles grupinhos que mandam para você? Vocês têm esses grupinhos? Por favor, um conselho para as mulheres: deletem. Ei, pastor Sheila, deletem. Por favor. Se você não tem controle, deleta. Mas se tem controle, deixa. Tem muita gente que tem grupinho aqui, que manda coisa linda. E aí começou a mandar para mim. E eu falava: gostei desse. Nossa, que barato, vou comprar. Ai, gostei desse. Ai, que barato, vou comprar. Ai, gostei desse. De gotinha em gotinha virou um temporal. No final do mês, o que aconteceu? Foi ver a conta do cartão lá. O que aconteceu? Eu atraí o temporal para mim. Segunda coisa, é Deus que manda o temporal. Jonas, Deus disse para Jonas: Jonas, eu quero que você vá evangelizar aquele povo em Nínive. Jonas disse: eu não, eu aqui não vou lá. Ô povo ruim. Pegou o navio e zarpou para fugir de Deus. Em Jonas, no versículo 1, no capítulo 4, diz que Deus mandou um vento forte e um temporal no mar, que chacoalhou tanto aquele navio, que quase ele quebrou no meio. Então tem temporal, que é Deus quem manda. Pastor Vando, tem uma história que um professor meu de escola dominical. Quem é professor de escola dominical aqui, hein? Não escola dominical. Quem é professor aqui? Aqui, ó. Professora, professores. Então, quando dá aula, os alunos ficam prestando atenção. E às vezes a gente fala por parábolas, como Jesus. E aí, gente, esse professor contou uma história de uma criança que estava brincando com um barquinho à beira do lago. E o barquinho era de papel. E essa criança começou a brincar com o barquinho, e o barquinho começou a ir para longe. Havia um velhinho que estava do lado. Esse velhinho começou a ver aquela criança desesperada, e o velhinho pegou umas pedras na mão e começou a jogar naquele barquinho, e jogava naquele barquinho, e a pedra começou a espirrar água no barquinho, e a criança olhava para aquele senhor, e a criança começou a chorar e falar: meu Deus, ele vai afundar o meu barquinho. E o velho não dizia nada, e só tacava pedra. E a maneira que o velho tacava pedra, o barquinho começou a vir de volta para aquele menino. Sabe o que acontece muitas vezes? Deus permite a tempestade. Deus manda uma tempestade porque Ele quer que você volte para perto dEle. A pedra que passava por cima do barquinho fazia onda, e o barquinho vinha para próximo daquele menino. Muitas vezes Deus permite você passar a tempestade, mas creia que o milagre sempre existirá no meio dessa tempestade. Mas também há tempestades vindas pelo próprio inimigo das nossas vidas, vinda pelo diabo. E essa tempestade, muitos estudiosos vão dizer que ela veio do próprio demônio. Sabe, depois dessa viagem, eles estavam indo para o outro lado. Sabe onde é o outro lado? Onde ia acontecer grandes milagres. Onde Jesus ia ter uma luta contra Satanás, contra o diabo.
onde culturalmente Gadara, que era esse lugar onde eles iam ficar, havia uma cultura naquele lugar de demônios. O chefe daquele lugar, ele era cultural, ele trazia cultura de demônios naquele lugar. Então era pesado aquela cidade. E ali havia um moço, que ele morava no sepulcro. Ele não tinha um demônio, ele tinha vários demônios. Ele era conhecido naquela cidade. Ele era muito conhecido. Ele era preso, ele não ficava preso. Tentavam amarrá-lo, não dava certo. Ele morava debaixo, no sepulcro. Gente, Jesus ia travar uma batalha naquele lugar, onde milagres aconteceriam naquela região, naquela cultura, naquele ambiente. Eu quero dizer uma coisa. Quando você vai travar uma batalha na tua casa, para mudar tudo lá dentro, coisas vão acontecer, demônios se levantarão, mas eu quero trazer algo aqui para você. Não importa se o que você passou foi você que provocou. Não importa o temporal que você está passando, se foi Deus quem mandou para trazer você para perto. Não importa se os demônios se levantaram contra você e você está vivendo hoje um temporal. Não importa, porque Jesus tem um milagre para você. Olha aqui. E ele estava na polpa dormindo, enquanto acontecia o temporal, enquanto as ondas subiam no barco. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Sabe, aquela apalpadinha, aquele sono gostoso. E diz: e despertaram-no dizendo: mestre, o senhor não liga não? A gente vai morrer. Quantas vezes você falou isso com Jesus? Meu Deus, eu não aguento mais. A tempestade está tão forte. Senhor, o que eu vou fazer? Está tão difícil. Sabe o que eu vejo aqui? Como Jesus pode dormir enquanto há uma tempestade torrencial lá fora. Diz que o vento chacoalhava tanto o barco. Jesus estava na parte de baixo, gente. Como ele não estava molhado, sendo que o barco estava pela metade de água? Como que um Jesus pode? Jesus não ouviu os relâmpagos. Jesus não ouviu a tempestade. Jesus não sentiu o balanço do barco. E Jesus continua descansando. Que Jesus é esse? Mas de repente, ele ouve uma voz do seu discípulo,
dizendo: Mestre, levanta, nós vamos morrer. Jesus não ouviu a tempestade, mas Jesus ouve você. Jesus não ouve os demônios, mas Ele ouve você. Ele ouve a tua voz clamando por Ele. Clame por Ele no meio da tempestade e Ele vai se levantar. Quando o discípulo clamou, Jesus se levanta e dá uma palavra: aquieta-te. Sabe em outras versões o que diz? Jesus diz: paz. Uma palavra Deus diz: paz. Quando você clamar, Ele virá com uma palavra: paz. Quando você clamar na tormenta, Ele virá com uma palavra: aquieta-te. Tempestade chegou para você. Eu estou aqui. Eu ouvi a voz do meu discípulo. Jesus ouve a tua voz. Jesus ouve quando a gente clama por Ele. Sabe por quê? Eu digo que essa tempestade, ela veio do inferno, porque diz: e Ele, despertando, repreendeu o vento. Quantas vezes você está passando por momentos tão difíceis que você diz: eu não saio dessa agora. Agora não tem mais jeito. E você vai lá para o teu quarto. E você clama, e você chora. Você diz: eu só tenho o Senhor, Jesus. E no outro dia, aquilo que você estava no meio do temporal, aquilo que você esperou por um tempo, é de repente. Tudo veio a ser paz. Tudo tornou-se paz. O que nós buscamos na nossa vida, com a nossa família, é paz. É que Jesus aquiete os temporais da nossa vida, os temporais da nossa alma. Talvez você que está online está passando por desesperos, por um temporal agora. Eu quero dizer para você: tenha fé. Jesus está aí. Talvez você está aqui dentro dizendo: Senhor, eu preciso só de uma palavra do Senhor. E a palavra que você precisa, ela já está aqui. Tenha paz. Jesus aquieta o temporal. Há milagres para a nossa vida, amém? Há milagres para mim e para você. E disse-lhes, quando Jesus abre a boca e diga paz, e diz paz, houve grande calmaria. Tudo voltou ao normal. Mas os discípulos não eram mais normais, porque eles passaram pela experiência. Na tempestade, você vai passar por experiências.
Talvez você está dizendo, porque só comigo? Porque o meu barco, com tantos barquinhos, o temporal vem em cima de mim. Porque é com você que Deus tem grandes coisas. Porque o milagre é com você, para que os outros barquinhos possam ver o que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Diga para quem está do lado: é comigo mesmo. Não, desse jeito não. Fala, é comigo, bate no peito. Ontem eu estava assistindo o jogo do Corinthians, na força, né? O marido estava quase infartando lá. E eu estava vendo. Vai ser pênalti, não vai? Meu Deus, e aí? Agora é pênalti. Uma molecada lá. Agora é comigo. Faz igual o carinha lá. É comigo. Mira no goleiro. Mira na cara do teu inimigo. No meio do temporal, mira! Você levou Jesus no barco e agora está chorando por quê? Aí Jesus olha para os discípulos e diz: não aprenderam nada. Eu estou no barco. Não precisa nem me chamar. Só creia. A gente precisa palpar a fé. A gente precisa de alguém para falar alguma coisa. A gente não tem fé suficiente para o milagre. Basta uma palavra. Espera. Está no temporal? Espera. Porque para acontecer é de repente. O alívio é que nem Doril, imediato. É imediato. Para acontecer um milagre, Jesus tem a hora dele. Ele testa a nossa fé. Imagina um Jesus dormindo e a nossa casa caindo. Imagina a gente esperneando. E agora como eu vou pagar? Como eu vou fazer? E Jesus lá. Porque Ele testa a nossa fé. Ele quer que a gente tenha experiências. Que a gente não bata no peito. Fui eu que fiz. Porque quando tudo está bom, parece que sou eu quem faço e não Ele. Parece que sou eu bom, a boa. Parece que tudo está dando certo porque eu sou inteligente. Porque foi eu que conquistei. Bendito seja eu. Jesus quer que você diga assim: não fui eu. Eu estava no pó e Ele me tirou. Eu só estou aqui por causa do milagre. Glória a Deus. Ele diz: oh homens, onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Sabe o que Ele quer? A fé de centurião, do centurião. Jesus, o meu filho está doente. Ele está indo para curar. Mas ele diz assim: não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua. E Jesus disse: eu nunca vi uma fé maior que essa. Que ele não precisa ver, mas ele creu sem ver.
Jesus não precisou tocar, jogar água benta. Não, ele só creu que se Jesus mandasse uma palavra, você já tem uma palavra. Vamos passar para o outro lado. Amém? Você tem uma palavra. Vamos passar para o outro lado. Não importa o temporal que você está passando. Vamos passar para o outro lado. Você pode se colocar de pé. Eu não sei que tipo de temporal você está passando. Se foi feito por você mesmo. Se talvez Deus está trazendo você de volta para casa. Ou talvez o inimigo está tão furioso que sabe o que vai acontecer lá na frente. E ele está furioso que ele quer que você não chegue aonde você tem que chegar. Mas eu quero dizer, nesse temporal que você está passando, nesse temporal que você que está aí online está passando, Deus tem uma palavra para você. Basta uma palavra do Senhor. Se você chamar, Ele vai aquietar esse temporal e vai trazer paz no meio dessa turbulência. Feche os seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração. Diga: eu creio, meu Deus. Eu creio que o Senhor está acalmando agora esse temporal. Eu creio que o Senhor está acalmando esse temporal agora. Eu creio que eu estou chegando do outro lado para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Você vai chegar do outro lado. Você está chegando do outro lado. Fale com Jesus agora. Fale com Jesus.